é um recurso que é muito utilizado, né? Talvez um dos recursos mais utilizados aí, as grandes redes, né? No estabelecimento das vizinhanças, porque as communities elas nos fornecem o quê? Uma capacidade de marcar, né? De etiquetar, de rotular as rotas. Então, eu posso estar o quê? Colocando uma marcação naquela determinada rota, né, e estou mandando isso para o meu vizinho. Então, estou dizendo para ele o quê? Que com base nessa marcação, ele pode, né, modificar a política de roteamento das minhas informações. Então, isso impacta no quê? Na política de roteamento nos roteadores de upstream e downstream. Então essas communities do BGP elas podem ser anexadas, removidas ou modificadas, né? Em cada atributo, né, à medida que essa rota vai viajando de roteador para roteador. A gente vai ver que a informação de community eu mando para o neighbor ele pode tratar essa informação com base na marcação e não mandar para frente, como ele também pode estar mandando para frente lá para o AS vizinho dele. Então vamos entender um pouquinho mais o que são, né, as communities. Então a gente tem a community como um atributo do BGP transitivo, ó. Então está aqui a capability que ele tem, né, de ser enviado entre os AS, então isso pode ser propagado entre os AS. Então ele é um atributo optional transitive, ou seja, o vizinho pode ou não entender, né? E se ele entender, ele pode repassar. Vai repassar. Community, então, é um número de 32 bits. Essa marca... Opa. Essa marcação que a gente está falando, né, esse rótulo, ele é uma informação de 32 bits. Tá? A gente pode estar exibindo isso como um número de 32 bits inteiro, né? Ou eu posso estar exibindo isso como dois números de 16 bits, né? Usando essa notação, usando a notação de 16 bits, 2 pontos, 16 bits, né? Que é o que a gente chama de new format. Isso, na maioria das vezes, a gente tem que estar ativando, tá? Esse novo formato. A gente tem o que aqui de importante também? As communities privadas, elas seguem uma convenção, né? Aonde os 16 primeiros bits representam o AES de origem daquela marcação e os outros 16 bits representam um padrão definido pelo AES de origem. Então notem que se o meu AES for o 65300, essa community privada ela vai ter essa representação aqui. 65300, sei lá, número 200. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter padronizado que quando meu vizinho receber essa community aqui, com 65300, que é o número do meu OS, e o número 200, ele vai lá e seta, por exemplo, uma local preference de 200 naquele determinado prefixo. Então notem que eu estou auxiliando o meu vizinho com o que eu quero que ele faça com aquela marcação, com aquela comunidade, com aquela aquele tag, né, que eu estou mandando para ele. Então eu estou dizendo para ele, olha, se tu receber uma community vinda de mim, 65300 sou eu, né, então isso aqui traz para a gente uma unicidade, né, a gente garante que essa identificação aqui é única, porque cada S vai ter um número, né, e o segundo número define o que vai ser feito, tá? Qual é o padrão que eu estou querendo que ele faça. Lá no Enarce, a gente vai ver o que? Community estendida, né?
quando a gente falar lá no Enarce de VPN L3, a gente vai ver um exemplo de community estendida, por exemplo, que é Route Target, que a gente usa para as nossas políticas de VRF. Mas isso são cenas de próximos capítulos, né, gente? Então, ficamos por aqui, por enquanto. Então, essas communities bem conhecidas, né, como nós chamamos, elas são implementadas por todos os roteadores capazes de enviar e receber communities. Então, de novo, é optional transitive. Se ele suportar community, grande maioria, né, hoje eu acho que é difícil uma implementação de BGP que não aceite community, ele é capaz de enviar community e receber community. Quais são essas nossas communities conhecidas? Então a gente tem aqui o exemplo está dando três, né, das mais utilizadas, né, das mais conhecidas. A gente tem a internet, que nada mais é do que o quê? Padronizada, vai identificar rotas que devem ser anunciadas para a internet. Então, em redes grandes, né, redes maiores, que implementam um BGP lá no core, essas rotas anunciadas elas devem ser anunciadas para a internet e deve ter essa community definida. Então, eu vou, por exemplo, acho que é melhor a gente olhar aqui, né? Por exemplo, eu tenho o AS aqui, o AS 100, tá? Eu tenho o meu AS aqui, um AS reservado, né? 65.500. Se eu mandar para esse cara que está ligado na nuvem da internet, né? Ou seja, está ligado em outros provedores, se eu mandar para ele a community com a Welp No Community, né, internet, eu estou dizendo para ele, cara, olha só, pega esse prefixo aqui e anuncia para a internet. Eu estou dizendo para ele, eu estou ajudando ele, né, com as informações que eu quero que ele execute desse determinado prefixo, com essa marcação de community. Depois a gente tem a No Advertise, né, já o nome mais ou menos está dizendo, né, quando tiver essa community ali, não deve ser anunciado para nenhum peer BGP, ou seja, nenhum, nem I, nem eBGP. Ou seja, eu mando essa rota, mando esse prefixo, né, para o meu vizinho e eu mando para ele lá um no advertise. Estou dizendo para ele, se ele tiver aqui, ó, um peering, né, outro cliente interno dele, por exemplo, um outro AS aqui, o AS 65600, estou dizendo para ele, cara, ó, no advertise, não manda para cá. Não quero que tu anuncie para nenhum vizinho teu, né, nenhum peer teu, seja eBGP nem IBGP. Então, se esse cara tivesse aqui, ó, um IBGP com um router dentro da rede dele, por exemplo, IBGP, ele também não anunciaria. Diferente da No Export. O que é a No Export? A No Export, a rota não é anunciada para nenhum peer e BGP. Tá? Se tiver essa marcação de community, pode ser anunciada para peers e BGP. Eu vou voltar ali de novo. Usando o mesmo exemplo, ó, se eu mandar um prefixo do AS65500 para o AS100 com a Welcome No Community no Export, estou dizendo para ele, cara, para vizinho e BGP teu, não manda. Mas se tu quiser anunciar para dentro da tua rede, né, por um IBGP teu, tu pode anunciar. Por exemplo, esse cara aqui poderia ter outros clientes aqui, né, outras redes dele do próprio AS. Então eu quero que essa minha rede seja anunciada, ó,
roteadores aqui dentro desse AS. Sei lá, digamos que esse cara tem uma CDN aqui. E esse CDN aqui eu quero que essa informação seja propagada até chegar nesse CDN. Mas eu não quero que ela saia nem para a nuvem da internet, nem para outro vizinho IBGP desse router, tá? Me provendo a conectividade. Tranquilo, gente? Bom, como é que a gente faz isso, né? Como que eu faço isso? Tem um detalhe aqui que é bem importante mesmo. O iOS, né, iOS XE não anuncia, não anuncia communities por default. Então, se eu não explicitar para o BGP que eu quero anunciar a community, ele não vai anunciar. Não vai anunciar. Então, essas communities eu preciso ativar ela neighbor a neighbor, vizinho a vizinho. Então a gente vai ter um comando onde eu vou estar ativando o envio de communities, né, para o meu vizinho, para todos os vizinhos, né, individualmente. De novo, volta aquela história que a gente falou do BGP, né, do BGP ser amarrado, né, ser seco. Eu preciso dizer para ele fazer a maioria das funções. Então aqui, ó, se eu quero enviar communities, né, se eu quero trocar communities com um vizinho, eu vou ter que dizer explicitamente para esse vizinho, ó, send communities, e aí eu tenho as opções, né, ou standard, ou, né, ó, rejectas de novo aqui, ou extended, ou ambos, né, both. Se eu, uh, se eu não colocar, né, se eu não colocar a palavra-chave, standard ou extended, somente as padrões, né, são enviadas. Tá? Somente a standard aqui é enviada. Então, se eu botar só isso aqui, ó, neighbor, IP do neighbor send community, ele está enviando padrão. Tá? Tá, o que mais? Ah, beleza. Então, nesses nossos nodes, né, pode exibir as communities no novo formato através desse comando aqui. Lembra que eu falei que isso a gente tinha que configurar lá atrás? Então tá aqui, né? IP, BGP Community, New Format. No exemplo aqui, 1219, né, da fila 1219, está mostrando, né, uma community primeiro no formato decimal e depois no novo formato. Ó. Então notem, ó, que antes de eu dar o comando IPBGP Community New Format, a visualização é essa aqui, ó, tá? Que é no formato decimal. Falamos. Aqui embaixo, ó, após a execução do comando, ó, como é que eu estou visualizando? No formato, né, 16 bits, 2.16 bits. Tá? Notem, ó, como que eu visualizo isso. Show, uma das possibilidades, né, visualização de communities. Show, BGP e o IP do meu neighbor. Se a gente for pensar, né, em correspondência condicional, né, condition matching, a gente precisa fazer uma criação do que a gente chama de community lists. Então, é uma ferramenta, né, que nem a gente viu as outras ferramentas, para fazer correspondência condicional. Então, isso é muito parecido aqui com uma ACL. Só que aí específica, ferramenta específica para community. Então, o que a gente tem? Community list padrão, né? Eu tenho a numeração de 1 a 99. Community lists estendidas, eu tenho a numeração de 100 a 150. Tá? Então, a sintaxe que a gente vai estar utilizando aqui, configuração de uma community list é o quê? IP, community list, né?
de 1 a 500, porque vai de 1 a 99 é a padrão, né? E a estendida de 100 até 500. Eu tenho o quê? Padrão, né? O nome dessa lista, ou estendida, né? E o nome da lista. Olha aí o OR do novo. Ação que eu vou tomar, né? Permitir ou negar e community pattern. Nesse exemplo, ó, o que a gente tem? Tá? Então eu estou criando uma community list, IP community list número 100, né? Permit essa numeração de community aqui, 333, 2 pontos, 333. Na sequência, o que eu tenho? Eu vou fazer o uso de route maps, né? Eu vou criar uma route map, vou chamar de community check, vou dar um deny no número 10. E aí, o que acontece? Vou dar um match aqui, community 100, ou seja, aquela numeração de community lá. Então eu tenho na primeira entrada da sequência, chamada community check, a minha route map vai negar qualquer rota com essa community. Então, qualquer rota que eu receba de um vizinho que tenha essa marcação de community, eu vou fazer o quê? Eu vou negar. Aqui, ó, dando um deny. Então, bateu com a community list número 100, deu match, deu match. Então, eu nego. Na sequência, na segunda entrada, né, na nossa sequência 20 aqui da route map, vou permitir todas as outras rotas BGP, não importa, tá? E vou definir um weight de 111. Então a route map ela vai ser associada, né, conforme nós vimos, com o vizinho. Lembrando que eu estou aqui em R1. Né, só desenhando de novo aqui a nossa topologia, né? Então eu estou em R1, estou aplicando no sentido de in neighbor 10, 12, 1, 2, a route map chamada community check. Eu procurei deixar aqui, né, pessoal, com cores tudo aquilo que faz referência a informações de SL, de prefix list, de distribute list, de route map, né, de nome e de números, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, estou aplicando aqui no sentido de in, logo eu estou influenciando o que? O meu tráfego de saída. Porque eu não quero, né? Por que eu estou influenciando o tráfego de saída, nesse caso aqui com o meu AS in? Ah, mas se eu estou aplicando uma regra no sentido de entrada, por que eu estou influenciando o tráfego de saída? Porque eu estou dizendo que eu não quero rotas que venham com essa community. Ou seja, rotas que são enviadas pelo meu vizinho. Quando ele me envia essas rotas, eu tenho sentido inverso, né? Quando eu recebo um prefixo, é o sentido inverso que eu mando o meu fluxo. Isso aqui é um pouquinho complicado, tá? Mas a gente vai vencer. Então aqui, como que isso fica, né, lá na nossa tabela, né? A gente está vendo a tabela BGP após aquela route map lá ser aplicada. Então eu tenho aqui, ó, R1, certo? O prefixo da rede 10.23.10 foi descartado. Se a gente olhar aquelas tabelas anteriores, a gente tinha essa rota lá, vinda de R2. Eu estava recebendo isso de R2. Só que agora eu criei uma community onde eu digo que eu não quero, eu vou negar essa... Na verdade, não criei uma community, tá? Eu estou negando rotas que eu recebam e essas rotas venham com a marcação da community 333, 2.333.
né? Uh, e as demais, né, tiveram o quê? Um weight de 111 aplicado. A gente tem o que nós chamamos também de communities privadas, né? Private BGP Community. São definidos em numa roadmap também, e aí eu uso o comando, eu uso a definição de set community, BGP community, né? E aí eu coloco a minha, a minha community. Deixa eu limpar aqui. Então, por padrão, né, quando a gente define uma community, todas as comunidades existentes elas são substituídas. O que acontece? Se eu tenho determinada community para uma determinada informação, né, de prefixo, quando eu defino uma nova, estou sobrepondo, estou substituindo aquela community que já existia. Mas eu também posso optar, né, por preservar, usando a opção de aditivo. Isso também é bem interessante, né? Ou seja, eu quero manter a informação. Nesse caso aqui, ó, é o que ele está mostrando, né? Eu tinha duas informações, né? E uma delas foi substituída. Então, o que nós temos aqui de exemplo? A gente tem a configuração, né, de uma community definida para a rede 10.23.10. Então tem aqui, ó, criei uma prefix list 10.23.10, certo? E aí eu vou estar utilizando aqui na minha configuração, ó, a palavra aditivo. No bloco de cima eu não estou usando aditivo. No bloco de baixo eu estou usando aditivo. Então o que vai acontecer? No bloco de cima aqui, né, na sequência 10, onde eu não estou usando a palavra aditivo, os valores que eu tinha, por exemplo, da community 333, 2.333 e 65300, 2.333, vão ser substituídos pela nova community que eu estou definindo aqui com o comando set. Onde é que estão essas communities que eu estou falando, né? Está na tela anterior, né, gente? No exemplo anterior que nós visualizamos ali. Já no bloco de baixo, ó, a rede 10.330/24, aqui uma outra prefix list, né? Na verdade, a mesma prefix list, né? Para outra rede apenas. O que eu tenho? Eu estou adicionando, né? Na verdade, ela tem a prefix list 3 2.0. Prefix list, não, desculpa. A community 3 2.0, a 3 2.3 e a 10 2.10, tá? Que está aqui embaixo, né? Nesse caso, como eu usei o additive, a route map ela vai ser associada, né, ao R2 e a gente não vai substituir, eu só vou agregar, ó, que é o que ele está me mostrando ali, né? Eu estou só agregando, né? Eu tinha, ó, eu tinha a community 65300 2.300 e aí quando eu dei os sets aqui, né, e eu coloquei o parâmetro additive, manteve a minha 65300 2.300 e adicionou aquelas que eu defini como sets. Tá? E aí, de novo, né, eu vou lá na minha address family, faço o link, né, eu aplico no meu vizinho a route map chamada setCommunity no sentido de in. Tá bem?